Pessoal, então, hoje a gente vai, como vocês sabem, vamos nos deter a nossa aula hoje voltada exclusivamente para o SAEP, tá? Ó, a Rafaela tá chegando, que bom. Seja bem-vinda, Rafaela. Hoje nós vamos dedicar a nossa aula voltada para o SAEP, tá? Já que a semana passada a gente utilizou o tempo todo para matemática financeira. E aí eu havia pedido até para vocês, né, quando eu estava preparando o material, me sugerirem aí as dúvidas, né, sobre o último TD lá sobre o SAEP que a gente utilizou. Salvo engano, MMC e MDC, não é isso? Mas aí o pessoal demorou para responder e já foi ontem, eu acho que Vinícius já tinha colocado que eram muitas as dúvidas. E aí, enfim, eu não consegui colocar no slide a tempo, né? Porque o pessoal demorou para dar um feedback, tá bom? Vamos combinar assim, até sexta-feira vocês dizem, olha, Edson, a gente tentou as questões, a gente não conseguiu essa e essa, tá? Que aí geralmente depois das minhas aulas do sábado à tarde, aí eu começo a preparar o material para segunda-feira a gente tá aqui, tá bom? Pode ser? Quando for na nossa próxima aula do SAEP, ou seja, próxima segunda-feira, já dá para dividir direitinho o tempo de novo. Aí eu volto a resolver mais algumas questões, tá? Do MMC e MDC, que vocês escolherem, né? Não pode ser muitas, senão nossa aula vai ficar muito grande, tá bom? São as mais difíceis mesmo. E a do conteúdo que provavelmente possa surgir dúvidas hoje, mas eu acho que hoje vai ser tranquilo, tá bom? Beleza? Então, deixa eu pegar aqui o nosso material. Eu não sei se vocês já acessaram. Estão ouvindo aí a participação de Laura? Eu não sei se vocês já acessaram o Classroom. Com certeza, Ela tá né? mais ativa que a gente na aula. Tá vendo aí? A voz dela é mais gravada do que, né? Ei, mas veja bem. Eu vou colocar. Aliás, se vocês acessaram, né, o link, vocês também viram que nós já temos o nosso TD de hoje, né? O assunto de hoje é um assunto ainda lá do 9º ano. Eu percebi, né, que ele poderia ser utilizado porque há realmente uma necessidade, né, de rever alguns tópicos quando a gente entrar em função, tá? E hoje, me lembrem no final da nossa aula, eu fazer uma enquete com vocês, tá bom? Sobre os nossos próximos assuntos, ou seja, Edson, vamos nos deter mais agora a função. Ou Edson, vamos ver logo a parte de geometria plana ou espacial, porque é um gigantesco assunto que a gente pouco tem visto, tá bom? Me lembre disso, para no finalzinho a gente fazer essa enquete. Beleza? Aí a gente... Porque esse já era um assunto legal, bacana, que a gente já tinha reprisado. Já tem muito material que nós reprisamos nessas aulas, tá bom? E a gente já pode, eu acredito que entrar nos assuntos do ensino médio propriamente dito, ok? Todo mundo já está conseguindo aí acessar o slide, boa? Acredito que sim, né? Aqui eu intitulei como equações de primeiro e segundo graus e aplicações, mas na verdade são equações redutíveis, sabe? Que de alguma aplicação ela sempre vai parar numa equação de segundo grau, tá bom? E aí, quando parar na equação de segundo grau, a maioria de vocês, se não todos, já sabem como lidar com ela, tá bom? Então, vamos só lembrar, já que eu coloquei no material, vamos contemplar aqui, vamos ver o que dá para contemplar. Por exemplo, equações de primeiro grau, como é que a gente define uma equação de primeiro grau, né? É toda equação em que vai apresentar só uma incógnita. E lembre que a incógnita, lembre que a variável, galera, é aquela que vai receber o expoente. Como ele não tem nada aqui, cuidado, muita gente acha que esse nada é zero, mas não é, né? Esse nada aqui, esse expoente aqui é 1, tá bom? Por isso que diz que é uma equação de primeiro grau. A e B, a gente chama isso dos coeficientes, né? Coeficiente angular, coeficiente linear, vocês sabem disso, mas precisamente já, né? E a gente ainda chama B de termo independente, tá bom? Para se resolver isso aqui, lembrando sim que A pode ser qualquer real com exceção do zero, tá? Como é que se resolve isso aqui? Simplesmente resolver isso significa encontrar suas raízes, significa encontrar um conjunto verdade,
que é esse conjunto de todos os resultados possíveis que satisfazem essa equação. Ora, é quando a gente iguala isso a zero. Ax mais b igual a zero, ax é igual a menos b, portanto x é menos b sobre a. É o que a gente conclui, que o conjunto verdade é menos b sobre a. Aqui é tranquilo demais, né? Aí, dentro de equações de primeiro grau, a gente entra num tópicozinho básico, que seria equações do tipo produto e do tipo quociente, né? Quando tem duas equações, aqui a gente está substituindo por a e b, mas não confundam com esse a e b coeficientes. Aqui é uma equação multiplicada por outra equação, tá? Para o produto de duas equações dar zero, minha gente, é lógico que um dos dois tem que ser zero, ou os dois, concorda? Para um produto de dois valores dar zero, um dos dois tem que ser zero, ou até mesmo os dois podem ser zero. Então, para você resolver, sempre você vai pegar uma equação igual a zero, vai pegar outra igual a zero. Tá bom? Isso vale também para a divisão, para o quociente dessas equações. Tá? Agora, uma coisa importante, se é um quociente, se é uma divisão, o denominador agora é que nunca vai ser zero. Porque vocês sabem, né? Não pode, não... Primeiro mandamento da matemática, nunca dividirás por zero. Não é assim? Para uma questão de existência. Tranquilo, pessoal? Eu acho que eu nem coloquei questões de primeiro grau porque é muito fácil. Eu vou avançar para o segundo. Tá bom? Tudo bem? Tá dando para todo mundo enxergar aí de boa? Deveria ter acessado aqui o meu celular para ir acompanhando o chat de vocês, mas tudo bem. Daqui a pouco a gente volta aqui para a gente ouvir se alguém se manifestou, tá bom? Tranquilo? Então veja bem, olha o que deu para mim reunir num slide só sobre equações de segundo grau. Olha aí, né? Você vê que agora a equação de segundo grau é aquela que genericamente pode ser agora escrita assim, ou seja, ela ampliou o primeiro grau. Se você ver, ó, o termo ax ao quadrado foi o que acresceu, né, do primeiro. Então, o x agora está ao quadrado, determinando então de que grau é essa equação. Então, é ela, o seu coeficiente, que não pode mais ser zero, né, continua sendo esse a. Esse b aqui a gente chama de um parâmetro, tá? E esse c continua sendo um termo independente, tá bom? A forma resolutiva mais comum, mais simples, né, que todo mundo conhece, ou pelo menos a maioria conhece para a equação de segundo grau, é a fórmula de Bhaskara, tá? Onde x, que é a variável, lembrando que esse x nas questões de aplicação pode assumir qualquer letra, né? Pode ser um m, pode ser um p. Tem uma galera de física aí que está estudando que me perguntou outro dia uma questão e foi uma letra estranha, por exemplo, foi uma resistência equivalente, tá bom? Tudo bem? Então, x é igual a menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Esse delta a gente chama de discriminante da equação, tá? Ele é uma operação particular, muitas pessoas fazem particular essa continha, b ao quadrado menos 4ac, e só quando acha esse delta joga aqui na fórmula de Bhaskara, tá? Mas também pode-se fazer tudo junto, tranquilo? Lembrando que existe uma condição de existência. Por que é interessante você até fazer isso antes? Porque o conjunto verdade é um conjunto que só atende ao conjunto dos reais, né? Então, pode haver um resultado de um delta negativo que isso invalide o conjunto verdade, ou seja, que pode não ser resultado para a equação. E aí a gente diz o quê? Que essa equação não admite raízes reais, tá? Quando a gente vê um dos últimos capítulos desse ano, que é complexos, aí vocês vão ver que, então se ela não admite raiz real é porque ela é uma raiz complexa, né? Isso. Tá bom? Quando o delta é positivo, está aqui, ó. Temos duas raízes reais positivas. Estranho, eu nunca vi isso aqui. Bom, aqui é porque na fórmula de Bhaskara não é mais ou menos, minha gente. Aqui é só para dizer que o resultado daquele finalzinho, quando você soma, geralmente é o x'. Aquele, quando você subtrai, geralmente é o x duas'. Então, são dois valores, tá? Reais e distintos. Quando o delta é igual a zero, sabe o que acontece? O conjunto verdade é só fazer isso aqui, ó, menos b sobre 2a. São dois valores iguais. X' vai ser igual a x duas', tá bom? E esse valor é só você dividir menos b por 2a. Eu não sei se você lembra da equação do primeiro grau. O conjunto verdade é menos b sobre a, não é? Aqui o conjunto verdade é menos b sobre 2a. Porque na equação do segundo grau, também chamada de quadrática, né? Ela tem dois pontos em que o gráfico, em que a equação toca no eixo x. Que importância eu quero saber sobre o eixo x? Ora, o eixo x é o eixo raiz, é o eixo da variável que é determinada. Então, no primeiro grau toca só num ponto, no segundo grau toca em dois. Então,
Quem seriam esses dois? Ora, seria exatamente, né, os dois valores que são idênticos e que seria menos b sobre 2a. Ou seja, ela vai tocar num ponto apenas. Quando o delta é positivo, toca em 2 pontos. Quando o delta é nulo, a gente diz que ela tangencia o eixo x em um ponto só. E quando o delta é negativo, ela nem toca. Aqui diz que o conjunto é vazio, mas é vazio para o conjunto dos reais. Mas o gráfico existe? Existe, sem nenhum problema. Só que o gráfico, né, é uma curva lá parabólica que não vai tocar no eixo x. Seja no primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante. Tá bom, pessoal? É possível resolver equações incompletas do segundo grau? Sim, ainda é muito mais fácil do que quando ela é completa, né? Uma equação do segundo grau em que b ou c é zero, ela é chamada de incompleta. E ela pode ser resolvida, claro, usando a fórmula de Bhaskara, como existem modos mais rápidos. Né? Os modos mais rápidos, por exemplo, poderia ser uma das propriedades, né, das relações de Girardi. Né? Não sei se dá... mas dá para vocês verem, porque eu não estou gravando, né? Não estou com a telazinha aqui embaixo. Então, se o delta é positivo ou igual a zero, vocês sabem que existe raiz, né? Não existe quando o delta é negativo. Então, essas raízes é x', x2', é o x1, x2. E esse conjunto verdade, né, ele pode ser encontrado da seguinte maneira. Se a gente somar as suas raízes, vai dar menos b sobre a. E se a gente multiplicar as suas raízes, vai dar c sobre a. Então, soma, aqui tem um S exatamente de soma. E aqui tem um P exatamente de produto. Então, aqui o slide não contemplou, mas eu vou mostrar para vocês. É como se a equação de Girardi ela pudesse ser escrita assim, ó. A x ao quadrado menos sx mais p igual a zero. Então, a equação de Girardi ela obedece, né, ó, ela obedece genericamente a essa fórmula. Tá? Futuramente eu posso explicar para vocês por que aqui é o menos. Tá? E esse S é de soma, mas esse S, eu posso dizer logo de cara, esse menos é porque vem daqui, ó, menos B sobre A. Tá? Então, menos com menos dá o mais lá da fórmula genérica. Ó. Mais o produto que é C sobre A. Então, às vezes vocês já viram a gente resolvendo questões. Eu digo, minha gente, pensa em dois números que somado dá menos B sobre A, ou simplesmente dá só esse cara daqui. Por que eu tiro A? Porque geralmente esse A é 1. Quando a equação ela pode ser reduzida por todos os termos a ponto de o A ficar 1, ela é muito mais fácil de ser resolvida. Tá bom? E pensem nos mesmos dois valores que multiplicados dá o P. Tá bom? Então era por isso que a gente utilizava esse recurso. Tá certo? Tudo bem? Muito bem. Então, tá aqui para a gente ver algumas propriedades. Primeiro caso. Se S, que é a soma, e P é o produto, olha a determinação. Nem percebi que o slide já contemplava. Então tá aqui, ó. X ao quadrado menos sx mais P igual a zero. Então só para vocês terem uma ideia, numa equação do segundo grau em que o conjunto verdade é 3 e 4, eu posso construir facilmente a equação que gerou esses resultados. Então tá aí, ó. X ao quadrado menos, né? Menos, porque é do menos B sobre A. 3 mais 4, que é a soma, 7. 3 vezes 4, que é o produto, 12. Então pode ter certeza, galera, x ao quadrado menos 7x mais 12, ela vai ser, né, vai ter como resposta, como raízes reais, o 3 e o 4. Tá bom? Tudo bem? Isso que eu coloquei aqui, eu já falei para vocês, tá? Já falei ali naquele quadro quando a gente explicava o determinante. Quando o delta é positivo, quantas raízes vai existir? Vai existir duas raízes reais e distintas. Né? O gráfico vai tocar duas vezes no eixo das abscissas, que é o eixo x. Quando o delta é igual a zero, a equação possui quantas raízes? Também possui duas, só que duas reais e iguais. Tá? Duas reais e iguais. Quando o delta é positivo, são duas distintas. Quando o delta é nulo, Edson, duas sendo igual não é só uma só, não? Bom, mas vamos entender que seja duas. No futuro, vocês vão perceber que há uma expressão também chamada de raiz dupla. Por isso. E quando o delta é negativo, quantas raízes existem, galera? Não possui raízes. Né? Não possui raízes. Aí agora vem uma aplicação bacana, que já já a gente vai utilizar ela quando a gente denomina uma equação de equação biquadrada. Quando é que ela é biquadrada? Quando a variável que estava ao quadrado
é elevado mais uma vez ao quadrado. E aí ela fica ao quadrado, ou seja, biquadrada fica elevada à quarta. E aí, todo mundo lembra como resolver isso aqui? Ax à quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero? Deixa eu voltar lá para mim ver. Todo mundo lembra como resolver? Ax ao quadrado, perdão, ax à quarta mais bx ao quadrado mais c igual a zero. Então, aí é uma equação biquadrada, né? É uma das equações que são irredutíveis, vista lá no nono ano, a uma equação de segundo grau. Tá certo? Então, por isso que eu achei relevante a gente ver esse assunto hoje, tá? Eu acho que agora já tem alguma questão para a gente ir fazendo. Então, vamos lá. Em uma determinada semana do mês de maio, o departamento financeiro de uma empresa fez, na ordem apresentada, as seguintes retiradas. Preste bem atenção. 1/6 do saldo disponível para pagar uma fatura que ia se vencer naquela semana. Todo mundo sabe o que significa isso, né? Depois, era outra retirada. 20% do restante para a compra de material de escritório. Depois, o valor de 3.200 para um pagamento de manutenção de equipamento eletrônico. Então, são 3 retiradas. A nossa maior dúvida aqui, e talvez de muitos, é como escrever, como transliterar essas expressões para a linguagem matemática, tá bom? Então, sabendo-se que naquela semana não houveram outras movimentações financeiras e que as retiradas realizadas resultaram num saldo positivo de 12.000, então o saldo disponível antes das retiradas era um quanto? Então, como é que eu ia fazer essa questão? Tá bom? Então, lembre, 1/6 do saldo disponível é 1/6 de determinado valor. E esse determinado valor eu não sei qual é. Só sei que é o que eu quero descobrir, né? Não? 20% do restante. 20% do que sobrou. Sobrou de quê? De 1/6 de um certo valor, né? Não? E ainda menos 3.200. Então vamos ver como é que isso fica. Se x em reais era o saldo disponível antes das retiradas, olha como é que a gente escreve. Eu boto, tá vendo? Ó? Não sei se está pequeno demais para vocês verem, ó. Eu boto o valor inicial primeiro, porque depois disso só vem retiradas. Se tivesse depósitos, seria tudo mais, né? Então, x menos 1/6 de x, ou seja, 1/6 do saldo, menos 20% do restante. Como é que eu escrevo 20% de um restante? Ora, se antes eu tinha 1x, foi retirado 1/6 de x, sobra 5/6 de x, concorda? Tá bom? Quem não entendeu essa parte, poderia colocar aqui, abrir um parênteses e colocar x menos 1/6 de x, que dá a mesma coisa, tá bom? 20% e 1/6 de x, menos uma retirada, né, um valor inteiro de 3.200. E diz que tudo isso é igual a um valor, sabe quanto? Diz que as retiradas resultaram num saldo positivo de 12.000. Tá? O que ficou lá no banco ficou 12.000. Então, igual a 12.000. Tá bom? Então, o que a gente faz? Baixa o x menos 1/6 de x menos... Gente, 20% de 1/6 de x é também 1/6 de x. Estranho isso, Edson. Vamos ver como é que se escreve 20%? 20% não é 20 por 100? 20 por 100, se a gente cancelar os zeros, não dá 1/5. Então, você olha 20% como sendo 1/5. 1/5 aqui, minha gente, eu ia cancelar os 5 do denominador com os 5 do numerador, tá? Então, ficava 1/6 mesmo, de x. Pegou menos 3.200, passa para o segundo membro somando, né? Vai mais 3.200, que somado a 12.000 dá 15.200. Tranquilo, pessoal? Próximo passo é muito fácil, ó. Menos 1/6 com menos 1/6, isso dá quanto? Ó, denominadores iguais, é só repetir os 6 e subtrair os expoentes, né? Então, menos 1/6 menos 1/6, menos 2/6. Então, fica x menos 2/6. Que x menos 2/6, né? Ó, x menos 2/6 de x. É chato demais esse mouse. Eu sei que eu vou melhorar essa situação aqui, ó. Um x menos 2/6 de x é, vou multiplicar como os chineses fazem. 6 vezes 1, 6. Menos 2, 4. Fica 4
sextos de x, né? Porque você repete o 6. Aí, minha gente, 4 feita de x. 4 sextos de x, se a gente simplificar, não fica 2 terços, né? Ó. Não fica 2 terços de x, por isso que aqui está 2 terços, tá? 2 terços de x. Igual a 15.200, aqui agora é matemática básica, né? Ó, cruz credo. 3 vezes 15.200 e depois divide por 2, tá bom? Dá 22.800. Tranquilão, né? 22.800 era o saldo disponível lá no início. Tudo bem? Alguma dúvida? Alguém quer fazer uma pergunta? Tranquilo, né? Então, muito bem. Vou entender que sim, vou avançar, tá? Olha essa outra situação. Ó. Num determinado instante, o que falta para completar um certo dia é 1/8 do que já passou desse mesmo dia. Em que momento este fato aconteceu? Tá? Equações e as suas pegadinhas, né? Lembra daquelas pegadinhas? Ah, deixa eu adivinhar quantos anos tu tem. Aí você pensa no número, multiplica por não sei quanto, divida por não sei quanto, não é assim? Coisas que é possível de fazer com as equações. Me digam aí, se eu parasse 1 minuto aqui para vocês montar a equação, alguém era capaz de montar e me dizer, Edson, fica tanto mais tanto, tanto menos tanto? Dê uma olhada, por favor. Lembre que aí é tranquilo demais. Isso aí vocês possam não ter visto, não sei, ouviram e já faz um certo tempo. Alguém conseguiria? Isso aí não é simplesmente pegar as 24 horas e dividir por 8, não? Tipo, 24 vezes 1/8? 24 vezes 1/8 e aí dava quanto? Aí dava 24/8, que dava 3. Aí de 24 horas ficava 21. Aí esse instante seria 20 horas. E aí, pessoal? Raciocínio de Edna Elson, tá certo? Lembrando, antes de alguém responder aí, que Edna Elson resolveu utilizando aritmética, tá? E a gente confere já se está certo ou não. Resolveu usando aritmética. Mas lembre que numa prova normal, né, de escola, quando o professor está dando ali aritmética, para só vocês entenderem, às vezes, quando um professor corrige o material de vocês, oxe, então eu tenho certeza que aquela questão estava certa. Professor, essa questão está certa. Tá. Só que, por exemplo, se você está estudando equações, vamos ver como é que a gente resolve essa questão por equações. Tá entendendo? Tá perfeito o raciocínio aí, né? O que importa não é resolver, Edson? Bom, os vestibulares, né, de acesso para os cursos superiores, o que importa é isso, tá bom? Mas lembrem, quando vocês estão estudando, quando vocês estão vendo um processo, isso pode ser em qualquer etapa da vida de vocês. No fundamental, os professores talvez não fizessem isso, não sei, porque vocês eram muito ingênuos. No ensino médio, era um bom lugar para vocês já ir começando a se familiarizar com isso, porque no ensino superior é o que mais vai acontecer. Tá bom? Vamos ver como era que resolveria essa questão? Olha aí, ó. Se já se passaram X horas desse dia, faltam quanto? 24 menos X, né? Para completar. Porque diz assim, num determinado instante, o que falta para completar um certo dia vai ser 1/8. Mas aí a gente chega já aí, né? Então, de acordo com o enunciado, nós devemos perceber que 24 menos X é igual a 1/8 de X. 1/8 do que já passou desse dia, né? Porque a gente disse que o que já passou desse dia foram X horas, tá? O que faltam? 24 menos X para completar. Então, de acordo com o enunciado, o que falta para completar num certo dia é 1/8 do que já passou do mesmo dia. Então, 24 menos X é igual a 1/8 de X. Tá bom? Aí aqui acabou. A questão está montada. O mais difícil nessa questão era fazer essa transliteração. Tá bom? Então aqui, ó, cruz credo. 8 vezes 24, 8 vezes x, repete 1x. Então, 192 menos 8x igual a x. Passa 8x para cá, vem 9x.
192 por 9, né? Dá 21,33333, salvo engano, né? Aí 21,33333 é 21 horas e 20 minutos, né? Esse 33333 é um terço, né, de uma hora. Um terço de uma hora é 20 minutos. Tranquilo? 21 horas e 20 minutos. Vamos para frente. E aí, como é que a gente resolve agora essa questão? Uma questão bem direta, né? A soma das raízes dessa equação. X ao quadrado menos 5x vezes x ao quadrado menos 16 igual a zero. Vocês lembram onde é que isso se encaixa? Isso aqui é um produto de duas equações, né? Para dar zero. Como é que a gente resolve? Para o produto de duas equações dar zero, uma das duas tem que ser zero, como também as duas podem ser zero, né? Então, como é que a gente resolve? Vou pegar, ó, a primeira igual a zero e vou pegar a segunda igual a zero, tá? Então, x ao quadrado menos 5x igual a zero ou x ao quadrado menos 16 igual a zero, tá? Lembra, isso aqui é uma equação do segundo grau incompleta em C, né? Se ela é incompleta em C, eu posso resolver de um modo mais rápido que não seja por Bhaskara. Como, Edson? O que é que tem aqui e aqui ao mesmo tempo? Tem x, né? Então a gente vai resolver por uma evidência de fator comum. Tá bem aqui, ó. X vezes x dá x ao quadrado, não é não? E x vezes menos 5, menos 5x, igual a zero. Do outro lado, também é uma equação incompleta do segundo grau, incompleta em B, né? Aqui a gente resolve bem facilzinho. Lembrando que a incompleta em B, o C tem que ser negativo, porque se for positivo não vai surgir raízes reais, tá bom? Então, vamos lá. Esse cara que é negativo vai para o segundo lado positivo, segundo membro, então x ao quadrado é igual a 16. Ora, daqui eu já tenho as duas raízes. Imagine um produto de um número vezes esse número menos 5. Ou é 0 ou é 5, não é não? Ou seja, como é que resolve isso? Eu não entendi. De novo eu tenho um produto, ó, de x por x menos 5. Para dar zero, um dos dois é zero. Ou os dois, quem sabe. Então, se eu disser que o primeiro é zero, que x é zero, o outro vai ser 5, não é não? Porque 5 menos 5 vai dar zero, seria uma outra possibilidade, né? Então, um é zero, o outro é 5. X ao quadrado igual a 16, quando esse quadrado passar para cá, ele vem mais ou menos raiz de 16. Mais ou menos a raiz de 16 é mais ou menos 4, né? Então, x' é 4, x duas linhas menos 4. Então, o que é que ele quer da gente? A soma das raízes. Então, agora é só somar. 0 mais 5 mais 4 menos 4. 4 menos 4 cancela. Resultado final, 5. É simples, né? Isso daí? Tudo bem? Lembrando que eu fiz pelo método, né, mais direto, para você ganhar tempo, mas quem é viciado mesmo aí em Pitágoras, perdão, em Bhaskara, pode fazer Bhaskara sem nenhum problema, tá? Você só vai demorar mais um pouquinho. Bom, vamos lá. Sendo x1 e x2 as raízes dessa equação, então qual seria o valor de 2 vezes x1 mais x2 menos x1 vezes x2? Como é que resolve essa questão? Muito simples, né? Faz aqui um delta e Bhaskara. Quando acha x1 e x2, substitui aqui na equação, né? Depois que eu coloquei essa questão aqui, eu percebi que não devia nem ter feito, nem ter colocado ela, né? Porque ela é muito simples, né? Então, vamos resolver ainda de um modo mais simples. Olha como. Vocês não sabem que x1 mais x2 é a soma das raízes e x1 vezes x2 é o produto? Ah, Edson. Então, essa questão se tornou mais interessante porque você vai resolver ela sem Bhaskara, né? É. Então, como é que você vai fazer? Vamos fazer assim. Quem lembra? x1 mais x2 é quem? Sobre quem? x1 mais x2 é menos b sobre a, né? Que é a soma. Isso aqui vai dar menos b sobre a. Então, tá aqui, ó. Menos 11, com menos da fórmula, vai dar mais 11 sobre a, que é 4. Então, tá aqui, ó. Menos b sobre a. Menos, né, ó. Menos. x1 vezes x2 não é o produto? Quanto é o produto aqui? Menos 12 dividido por a. Ou seja, c sobre a, né? C sobre a. Quem tiver na dúvida tem que olhar lá no slide. A soma dá menos b sobre a. Ficou bonito nesse a, esse b, viu? E o produto c sobre a, tá bom? Então por isso que ficou menos 12 sobre a.
Agora é matemática básica, né? 2 vezes 11 sobre 4. Se eu cancelar esse 2 com esse 4, fica um 2 embaixo ainda, né não? Então tá aqui, 11 sobre 2. Menos com menos é mais. 12 dividido por 4 é 3. Aqui você poderia ter dividido logo, né? Ó. Quanto é 11 por 2? 5,5. 5,5 somado com 3, 8,5. A gente já tinha terminado, não era? Mas aqui o material quis fazer um MMC, né? Ó. 2 vezes 3, 6, mais o 11, que dá 17 por 2. É o mesmo 8,5. Tudo bem, pessoal? Ok, alguma dúvida? Porque agora nós vamos começar nas equações irredutíveis, tá? O foco da aula vai começar agora, porque isso ali vocês já sabiam, né? A questão das equações em si, né? Do primeiro grau, do segundo grau, e provavelmente como resolver umas questõezinhas como essa. Tudo bem? Posso dar continuidade? Alguma pergunta? Muito bem. Então, vamos avançar. O que são essas equações redutíveis à equação do segundo grau? São 4, viu? 4 equações irredutíveis. Equações fracionárias, equações biquadradas, equações irracionais e sistema de equações, tá? Então vamos começar com essas. Equações fracionárias são aquelas que contêm termos que são frações algébricas, né? Isso aqui é a cara do 8º ano. Lembrando, né, uma observação, o denominador de uma fração ela não pode ser zero. Então, assim, é sempre preciso verificar a condição de existência, tá? Por exemplo, para 96 sobre x, né? Isso pode ser uma equação fracionária? Isso é uma fração algébrica? É, porque fração algébrica, a variável tem que estar no denominador. Mas, para isso, o x pode assumir qualquer valor, menos zero. Tá bom? Para uma outra situação, 96 sobre x mais 16. É uma fração algébrica? No futuro, isso pode ser uma equação fracionária? Pode, porque isso é uma fração algébrica, com exceção do x não ser menos 16, tá bom? E aí, Edson, alguém deve estar se perguntando aí qual é a diferença da fração para a equação? Muito simples. As frações algébricas, aqui não é só uma fração? Algébrica porque tem no denominador a variável, tá? Tem no denominador a variável. E isso daqui só se transforma numa equação. O que é uma equação? Uma sentença matemática seguida de igualdade. Ah, então isso aqui tinha que ser igual a outra coisa. Tipo, eu poderia pegar 96 sobre x e igualar a 96 sobre x mais 16. Aí nós teríamos uma equação fracionária. Tá bom? Para ter equação, tem que ter igualdade. Portanto, lembre, fração algébrica é o quociente de dois polinômios, escrito na forma fracionária, e que apareçam uma ou mais variáveis no denominador. Se não aparecer, não é uma fração algébrica. Tá bom? Tipo, 2x sobre 3. Vocês acham que é uma fração algébrica ou não? Alguém? Ninguém? 2x sobre 3. É uma fração algébrica ou não? Ninguém sabe? Lembra, minha gente, que a gente pode errar, né? Só é fração se for igualada a zero. Não. 2x sobre 3. Eu perguntei se era uma fração algébrica. Edson, eu acho que não, por causa que tu falou que a variável tem que estar no denominador, Perfeitamente. não é isso? Então, 2x sobre 3 é uma fração qualquer, né? E não é algébrica, porque não tem realmente a variável no denominador. Muito bem, Glória. Tá certo? E Edson, e equação fracionária? A equação só é equação quando igualar alguma coisa. Vinícius, tu não disse isso não. Tu disse assim. Tu disse só é fração se for igualado a zero, não? Não, fração não precisa a gente igualar nada não, tá? Só vai existir o igual quando for uma equação ou uma inequação, tá bom? Então vamos em frente. Tá aí, ó, outros exemplos.
x mais 1 sobre x, vou pegar o apontador a laser, x mais 1 sobre x, desde que o denominador seja zero. X ao quadrado mais 3 sobre x menos y, isso aqui já é uma fração algébrica, desde que x menos y seja diferente de zero. Se x menos y for diferente de zero, ora, então x tem que ser diferente de y. Tá bom? Isso é aquela ideia que eu falei aqui, ó. Tem que verificar a condição de existência dos termos. 91 sobre x ao quadrado é uma fração algébrica, desde que o x assuma qualquer valor, menos o zero, com exceção do zero. Tá bom? Tudo bem? Podemos fazer uma ou duas questões sobre equações fracionárias? Pronto. Aí, é uma equação fracionária ou é só frações algébricas? São as duas. Porque a equação fracionária é composta por frações algébricas, né? Então aqui nós temos 3 frações algébricas, por ter uma igualdade entre os termos, aí eu já tenho a equação fracionária. De boa, pessoal? E aí, como é que resolve isso aqui? Eita, esses denominadores assim, rapaz, isso é o 8º ano, né? Faz tanto tempo. Tem que fazer o MMC, né? O MMC de x menos 4, x e x vezes x menos 4, é o próprio x vezes x menos 4. Porque quando eu multiplicar esse termo por esse, vai dar esse, né? E é aquela máxima. O MMC sempre é um número grande, né? Quando eu tenho um bocado de letras aqui embaixo, eu posso multiplicar eles que dá certo? Pode, tá bom? Então, para quem esquecer de fazer MMC até de números, eu posso multiplicar os números lá de baixo que vai dar certo? Vai. A diferença é que no final das contas você vai trabalhar, você vai chegar a uma fração ainda grande que você precisa reduzir ela. Tá bom? Então, MMC é o produto x que multiplica x menos 4. Então, como é que se resolve isso? Qual é a condição de existência? X não pode ser nem 0, aqui, não pode ser 0 e nem pode ser 4, né? Tudo bem? Isso quer dizer o que, Edson? Quer dizer que quando eu resolver isso aqui, se eu achar um x0 ou x4, pronto, não existe raiz dessa equação. Tá bom? Então vamos lá. Ó, resolve-se como? X que multiplica x menos 4 é o MMC, né? Quando eu divido isso por x menos 4, cancela x menos 4 com x menos 4, sobra só x, né? Fica x multiplicado pelo de cima. Então tá aqui, ó. X multiplicado pelo parênteses. Quando eu divido o MMC, x vezes x menos 4, por x, cancela o x com x, sobra só o parênteses, né? Vezes 4. Então fica aqui, ó, 4 vezes o parênteses. Quando eu divido o MMC por ele mesmo, né, ó, dá 1. 1 vezes 4 dá 4. Tranquilão? Aí tirar MMC de toda a equação é bom, porque você cancela os denominadores. Se você tirar o MMC só de um membro, não cancela denominador, tá? Lembrem disso. Só cancela denominador se eu tirar da equação toda, Edson. Isso, dos dois membros. Aí aqui, minha gente, matemática básica, né? Chuveirinho, que tem alguns professores que dizem. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. Menos 4 vezes x, menos 4x. Menos 4 vezes menos 4, mais 16. Isso igual a 4, né? Então, vou pegar esse 4, trazer para o primeiro membro e subtrair o que der para subtrair ou somar. Então, fica x ao quadrado, menos 3, menos 4, menos 7. 16 recebendo o 4 de lá que vem negativo vai dar 12. Ora, realmente, uma equação fracionária resulta numa equação de segundo grau, né? É o assunto que a gente está vendo. Equações irredutíveis que param sempre numa equação de segundo grau. Tá bom? Então, aqui é fácil. Pense em dois números que somado dá 7 e os mesmos dois multiplicados dá 12. Tá? Esses números só podem ser 3 e 4, né? 3 mais 4 é 7. 3 vezes 4 é 12. Então, meu conjunto verdade é 3 e 4? Sim ou não? Sim ou não? É só o 3, porque não pode ser o 4. Exatamente. Por uma condição de existência, né? O x não pode ser 4. Então, meu conjunto verdade seria só o 3. Muito bem, tranquilão. Mas Edson, uma equação de segundo grau para ter dado só um número como resposta? Bom,
Mas é porque essa equação de segundo grau responde, né? Ela é derivada de uma outra, tá? Ela por si só não era só uma equação de segundo grau. Vamos em frente. Um grupo de alunos comprou um presente de 240 para uma professora. Olha aí, minha gente. Se inspirem, viu? Se inspirem. Agora preste atenção numa coisa. Essa é uma questão como aquela lá do salário, que você tem que escrever a equação, viu, Ednilson? Deixa eu dar um minuto aí para vocês, para ver se vocês conseguem, para ver se alguém consegue. Olha aí, um grupo de alunos comprou um presente de 240 para a professora, mas 4 deles não puderam pagar. E com isso, cada um dos demais pagou a quantia adicional de R$5. Ficava covarde, né? 4 pulou fora quando fez a divisão. Não, rapaz, não dá para pagar e tal. A pandemia aí ferrou com a gente e tal. Enfim, os que sobraram que dizem, não, nós ainda vamos continuar com o presente, né? O professor ganhou aí o bebê, ele tá precisando das coisas e tal. Pagou R$5 a mais, né? Por cada um que desistiu. A pergunta é, quanto eram os alunos e quanto cada um pagou? Quem se arrisca? Quem se habilita? Quantos eram os alunos e quanto cada um pagou? Essa aí, quem acertar, eu dou um ponto, viu? Eu vou dar 1 minuto aí, no máximo 2 minutos. Vou abrir aqui a planilha das notas. Quem conseguir aí, de boa, eu já boto o ponto agora. Não, não vale me procurar no WhatsApp, viu? Como é? Não, depois eu digo o que é que eu tô precisando, o que é que Laura tá precisando. Mas faça aí primeiro a questão. E aí, galera? Está passando o primeiro minuto já. Edson, Oi. seria tipo assim, eu não sei a quantidade de alunos, então seria X. Como 4 deles eles não puderam pagar menos 4. Aí eu igualo a 240, né? Aí fica X igual a 240 dividido por 4. É assim? Não. Não só assim. Não? Porque, Mas a perceba, primeira etapa, não? pronto, divida a questão em etapas. A ideia é Uhum. essa. O que foi que primeiro ia acontecer? Iam dividir um valor, portanto, e tal, ia dar um certo valor, enfim. Só que a questão não continuou só isso, não parou só aí, né? Teve um outro passo. O outro passo foi, dividiram esse mesmo valor agora por uma outra quantidade, né? E resultou num valor a mais para os que ficaram. Veja que isso é uma equação, né? Eu tenho uma expressão antes, uma expressão depois, né? E isso vai ser igual a alguma coisa. Tá bom? Mais 1 minuto. Ei, me tire uma dúvida. Hoje é a 21, é? Não, professor, hoje é 24. 21 o quê? É mesmo, olha a diferença. Tem razão. Quinze segundos. Tchan, 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 tchan. Ô, professor, Diga lá. é 4, aí entre parênteses, x mais 5, fecha parênteses, igual a 240. Assim, para fazer assim o cálculo, armar o cálculo assim. Tente você resolver. Veja se o resultado vai dar o que nós vamos encontrar. Edson, eu já sei a resposta. Diga aí.
Eram 16 alunos, aí cada aluno tinha que dar 20. Aí como desistiu 4 alunos, ficou para 12 alunos pagar. Aí como 4 alunos desistiu, quer dizer, era 16 alunos, né? Aí 240 dividido para 16 dá 15. Cada um tinha que dar 15. Aí 4 alunos desistiu. Então 12 vai ter que pagar o dinheiro dos 4 que desistiram. Aí o valor que os 4 iam pagar era 60. Aí agora eles vão ter que pagar 60, os 12. Aí 60 dividido por 12, 5. Me dê meu ponto. Rapaz, Entendeu? mais ou menos. Mas tem Putz. umas coisas certas que você falou. Só tem um detalhezinho final aí. Se é esse valor mesmo, 60 e tal. Mas vamos ver o que é que dá pra considerar aí do que tudo que você disse. Tem algumas coisas aí que tem verdades, tá? Vamos ver? Ó, como eu disse, eu acho que, não sei quem foi que tinha perguntado. Ó, vamos dividir a questão da seguinte maneira. O que é que inicialmente nós tínhamos como realidade? Pegar um prêmio de 240 e dividir para X alunos, tá? Depois da desistência de 4 alunos, a conta vai ser assim, 240 para X menos 4. Eu acho que, não sei se foi Glória ou Fernanda, não recordo, Olivia, disse assim, X menos 4, porque 4 a menos isso. É assim o É raciocínio. Glória. Pronto. Era assim o raciocínio. Então, mas aí agora a nossa pergunta é, onde é que vai entrar a igualdade e onde é que vai entrar o 5? Eu pergunto aí a Valnei, Valnei, me diga só uma coisa. Como foi que ficou a sua equação? Foi tentativa e erro, não usei equação não. Tá certo. Tá? Então, a equação ela vai ficar assim. A diferença entre o que se pagava antes e o que se paga agora é de 5 reais. Não é não? A diferença do que esses caras iam pagar. Porque quando eu dividir esse valor por isso não vai dar um número. Aí eu não quero colocar outra variável, né? Porque aqui é uma equação, um sistema, é uma equação fracionária que só precisa ter uma variável, né? Não precisa ter duas. Aí esse valor dividido por esse outro vai ser acrescido de 5, né? Então a diferença dessa razão para essa é de 5. Se é uma diferença, tá aí, ó. Eu pego o valor maior, subtraio do menor e igualo a 5. Resolvendo a questão por equação, tá bom? E como é que eu sei quem é o maior? Ora, o maior vai ser esse agora, porque vai ter 4 a menos. Lembra? Quanto menor é o denominador, maior é o resultado, não é assim? Então tá montada, né? A equação fracionária. Tá. Quem é o MMC? Curiosamente, deu igual da questão anterior. O MMC é x menos 4 vezes x. O senhor vai fazer o MMC de toda a equação? Porque aqui não tem, né? Vamos fazer de toda, que aí a gente cancela, tá? Então, x que multiplica x menos 4, dividido por x menos 4, cancela, né, o parênteses, sobra só x. X vezes 240, 240x. X que multiplica x menos 4, dividido por x, cancela x com x, sobra o parênteses, vezes 240, né? Então tá aqui, 240 vezes o parênteses. X que multiplica x menos 4, dividido por 1, né? Debaixo do 5 aqui tem 1. Dá ele próprio, vezes 5. Então fica 5 que multiplica o MMC todo, tá? Aí é hora de cancelar o MMC, já que eu fiz de toda a equação. Em cima tá ficando 200x menos 240, né? Menos 240 vezes x, menos com menos mais, 240 vezes 4, 960. Igual 5x vezes x, 5x ao quadrado. 5x vezes 4, 20x. Tá? Lembrando, Valnei, que não estou dizendo que você está errado não, cara. Eu só estou dizendo, a exemplo do que eu disse ali na Elson, né? É porque como a gente estava estudando equação fracionária, como é que esse exemplo cabe numa equação fracionária, entendeu? Tudo bem? Então, vou passar tudo isso para um dos lados, né? Para mim perceber se vai dar uma equação de segundo grau, né? Então, ó, estou passando 240x menos 240x cancela, fica só 960, né? E do lado de cá ficou 5x ao quadrado menos 20x. Vou pegar esse cara, vou passar para o outro lado. Quando ele passa para o outro lado, ele vem negativo, né? Então, tá aqui a equação. 5x ao quadrado
menos 20x menos 960 igual a zero. É uma equação razoavelmente grande, né, de termos grandes, mas será que é possível simplificar? Vamos ver? Sim, né? Ó. Eu vou dividir todos os termos por 5, porque eu percebo que todo mundo é múltiplo de 5. Aí eu fico com uma equaçãozinha menor. 5 dividido por 5 dá 1, 20 dividido por 5 dá 4, 960 dividido por 5, 192. Aí aqui eu já faço por Girardi, que é mais rápido. Eu pensei em dois números que somados dá 4 e dois números que multiplicado dá menos 192. Esses dois números é 16 e menos 12. Eu já sei que menos 12 não é, porque não poderia ser uma quantidade negativa de alunos, né? Então, foram 16, né? Aí, Valdir acertou até aí, ó. 240 dividido por 16 vai dar quanto? 15, né? Vai dar 15. Só que o que é que acontece? Eles tinham que pagar 5 a mais, porque 4 caíram fora, né? Ficou realmente só 12. 12 recebendo as 5 a mais em cada quantia. Se cada um ia pagar 15, né? Quando eu divido esse valor por esse. Então, R$20 é o que cada um pagou. E 60 não, né? 60 seria muito. Beleza? Mas só tava... fazer esse MMC com as incógnitas. Muito bem. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Deu para entender a questão? Edson, repete só naquela parte do MMC, do x menos 4 e o x. Certo, bem aqui, né? Como que tu fez direitinho? Não é bem aqui, ó? Uhum. Pronto. Todo mundo sabe ou surge muita dúvida em relação a esse MMC com letras. Eu digo isso porque realmente a galera às vezes tem dúvida de MMC com números, né? Então, o MMC com letra na dúvida, pegue tudo e multiplique, tá? Se tivesse outro parênteses aqui, eu ia pegar isso, multiplicar por isso, multiplicar por esse outro. Era o MMC, tá bom? Então, x que multiplica x menos 4 é o MMC. Quando eu pego isso aqui e divido por o anterior, você concorda que o parênteses é igual a esse cara daqui, ó? Então, cancela ele todinho, ó. Cancela ele todinho. Sobra só x. X multiplicado pelo de cima, que não é esse o procedimento. Divide o de baixo pelo de baixo. O resultado multiplica pelo de cima. Então, sobra só x vezes 240. 240x. Tá bom? X que multiplica x menos 4 dividido por x. Agora quem cancela é só o x com x. Sobra o parênteses todinho. Ainda vezes 240, né? Então fica 240 vezes x menos 4. Tá bom? E do lado de cá, quem é o denominador do 5 aqui? O 1, né? Que não aparece. Então x vezes x menos 4 dividido por 1 é ele próprio. Vezes 5. Então vai ficar 5x que multiplica x menos 4. Ok, Vinícius? Pronto, agora eu entendi. Beleza? Aí aqui o resto é fácil. Cancela os denominadores, matemática básica aí em cima. Tá bom, pessoal? Lembrando que quem chegar aqui na equação de segundo grau, se sentir mais confortável e confiante por Bhaskara, faça Bhaskara. Mas lembre que a questão ainda ia ficar um pouquinho maior. Tá? Vamos em frente. Agora nós vamos para a segunda. Tá? As equações biquadradas, vocês já viram como é o formato dela. Ó, é porque tem um x que está elevado ao quadrado, elevado ao quadrado. Por isso que ficou x à quarta, tá? Esse a, b e c são os termos, eles são números reais. E a não pode ser zero, tá bom? Uma coisa importante. Quando a gente vai resolver isso aqui, sabe o que a gente faz? A gente troca x ao quadrado por uma outra variável qualquer. Quase sempre a gente assume y como sendo essa variável. A gente chama ela de uma incógnita auxiliar. Para poder a gente resolver primeiro uma equação com y e depois igualar x ao quadrado e assim validar a primeira expressão. Ou seja, achar os valores de x, que é realmente os valores que interessam, tá? Vamos para um exemplo. X à quarta menos 41x ao quadrado mais 400 igual a zero. Lembra? X à quarta, x ao quadrado, né não? Então, como eu posso trocar x ao quadrado por y, essa equação vai ficar assim, ó. Troca esse cara por y, fica y ao quadrado, porque ainda tem um quadrado lá de fora, né? Menos 41, quem é x ao quadrado? É y, tá aqui um erro de digitação. Deixa eu ver se eu consigo corrigir. Vou descartar aqui a tinta.
Eu não vou corrigir porque aqui é uma imagem, infelizmente. Tá bom? Mas aí a gente faz um lereado. Vocês estão vendo aí a mutreta? Mutreta sem futuro, né? Mas vai dar certo. Agrupa para não ficar tendo problema, né? Vou afastar ela só mais um pouquinho. Ok, de boa. Agora sim, né? Então, ó, y ao quadrado menos 41y, né? Porque o x ao quadrado daqui trocou só por y, né? Mais 400. Pronto. Aqui a gente vai resolver agora para encontrar y' e y duas linhas, certo? Olha, de novo ele aqui, não. Mas tudo bem, vocês já entenderam. Quando achar y' e y duas linhas, ou seja, vamos pensar em dois números que somados dá 41 e os mesmos dois multiplicados dá 400. Esses números é 25 e 16, né? Aí, ó, terminou nossa questão? Não, né? Porque a equação biquadrada, eu usei uma variável auxiliar, mas isso ainda não é a resposta. Eu vou ter que pegar essa variável auxiliar e igualar x ao quadrado para encontrar as verdadeiras raízes, tá? Então tá aqui, ó. Eu vou pegar, deixa eu pegar aqui o cursor. Eu estou pegando agora x ao quadrado igual a y, mas quem é y? Ora, tem 2, né? Vou pegar a igualar a 25 e vou pegar e igualar a 16, tá? Esse quadrado passando, ele vai passando, extraindo a raiz. Então, a resposta é mais ou menos 5 e mais ou menos 4. Então, meu conjunto verdade é ó, do menor para o maior. Menos 5, menos 4, 4 e 5. Aí pode surgir aí a pergunta, por que deu 4 respostas, Edson? 4 equações como resposta? Minha gente, eu estou numa equação biquadrada. Se na quadrada eu tenho 2 respostas, se na do primeiro grau eu tenho 1, na biquadrada eu tenho 4. Agora, também nem sempre as 4 satisfaz. Vocês lembram que existem equações do segundo grau, quando delta é 0, que as duas raízes é uma só, porque é igual, né? Ou quando o delta é negativo, nem existe raiz. Então, aqui é importante sempre a gente fazer essa validação, tá bom? Porque aqui é onde a gente vai encontrar os valores de x mesmo. Quando a gente encontra os valores de y, isso é só um caminho. É só uma incógnita auxiliar, tá? Tudo bem? Posso avançar? Estou avançando. Vamos praticar. Vamos resolver para o conjunto dos reais quem são as raízes reais, né? De x ao quadrado menos x à quarta menos 5x ao quadrado menos 14 igual a 0. O que é que a gente faz? Olha aí. Vamos trocar x ao quadrado por y, né? Tá? Então, trocando x ao quadrado por y, a gente vai ter a seguinte equação. Y ao quadrado menos 5y menos 14 igual a 0. Pense em dois números que somado dá 5 e os mesmos dois multiplicados dá menos 14. Ora, esses números é 7 e menos 2. 7 somado a menos 2 dá 5. 7 vezes menos 2 dá menos 14. Tá bom? Aí, agora é hora de validar a nossa resposta. Vou pegar cada y deles e igualar x ao quadrado, né? Então, para y igual a 7, x ao quadrado é igual a 7. Esse quadradozinho passa, vem mais ou menos raiz de 7. E para o menos 2? Quando y é menos 2, x ao quadrado é igual a menos 2. Quando essa raiz passar para cá, vocês vão ver que não vai existir raiz real negativa, né? Isso aí é uma raiz complexa, tá bom? Então, x não pertence aos reais. Aqui, uma equação biquadrada que não tem 4 respostas, só tem 2. Quem seriam elas? Menos a raiz de 7 e mais a raiz de 7. Esse era o conjunto verdade, tá bom? Mais raiz de 7, menos raiz de 7. Pessoal, alguma dúvida? Não, então é tranquilo. É só substituir o x ao quadrado por y e resolver normal. Pode trocar por qualquer letra. A gente usa o y porque são as letras mais usuais, tá bom? Certo. Muito bem. Vamos para a questão, vamos melhorar as questões agora, né? Porque tá fácil demais um negócio. Ó, a metalúrgica Copyart fabrica etiquetas para identificação das marcas de imóveis, utilizando uma placa metálica quadrada. A placa é recortada por uma máquina que retira os 4 quadradinhos, conforme está na figura. Então, antes do corte era um quadrado de lado x. Cada quadradinho desse vale
1 sobre x, tá? Cada quadradinho desse tem lado 1 sobre x. E diz que a área restante, que aqui é a etiqueta, né? Que vai, né, para as máquinas. Essas etiquetas que você tem lá na escola, né? Você senta numa cadeira não mesmo, tem a etiquetinha do governo do estado, né? Então diz que a área do que sobrou da etiqueta é 3 centímetros quadrados. João comprará as placas metálicas quadradas. E para que não haja desperdício, precisa saber o tamanho ideal delas. Qual é a área da placa que João precisa comprar? Né? Qual é o valor então de x que precisa comprar? E esse x ainda é ao quadrado, né? Já que é uma área. Pronto, eu pergunto mais uma vez. Quem é capaz de montar essa questão aí para a gente resolver? Alguém? Valendo um ponto. A equação, de acordo com essa área 3 centímetros, aí ficaria x ao quadrado menos 1, menos 4 vezes 1 sobre x, igual a 3. Diz aí de novo, principalmente o início. Como é que fica a X ao expressão? quadrado menos 4 vezes 1 sobre x igual a 3. Muito bem. Era isto mesmo. A equação que ia ser montada. Tá? Quero um ponto. Não, rapaz, mas e o resultado? É só resolver. É mesmo, né? Ó, Matemática básica. a diferença entre a área da placa quadrada e a área dos quadradinhos recortados é 3. Né? Assim como disse aí, Vinícius. Então, olha aí, ó. Você só errou isso, Vinícius, ó. X ao quadrado menos 4 que multiplica 1 sobre x ao quadrado, porque 1 sobre x é o lado do quadradinho. Para retirar 4 quadrados, eu estou tirando 4 áreas. Então, 1 sobre x ao quadrado. Tá ligado? Igual Não a 3. acredito. Então, x ao quadrado menos 1x ao quadrado, perdão, 1 sobre x ao quadrado é 1 sobre x ao quadrado. Lógico, né? Então, 4 vezes 1 é 4. Repete o x ao quadrado lá embaixo. Igual a 3. Tá? Tá vendo, minha gente? Ó, resolvendo a questão por equação. E essa equação ela vai dar em uma biquadrada, né? O MMC é x ao quadrado, né? Então, x ao quadrado dividido por 1 daqui de baixo é x ao quadrado. Vezes x ao quadrado, x à quarta. X ao quadrado dividido por x ao quadrado é 1. Vezes 4 é 4. X ao quadrado dividido por 1, x ao quadrado. Vezes 3, 3x ao quadrado. Cancela todos os denominadores. A equação fica desse jeito, né? Ó. X à quarta menos 4 igual a 3x ao quadrado. Traz tudo para o primeiro membro, esse cara virar negativo. E aí aqui eu tenho nossa equação biquadrada. X à quarta menos 3x ao quadrado menos 4 igual a 0. Tá bom? Aí agora o que a gente faz? Vamos substituir x ao quadrado por y. Então aquela equação agora fica assim. Y ao quadrado menos 3y menos 4 igual a 0. Né? Agora sim, né? Ó. Esse cara fica ao quadrado, esse cara fica só elevado a 1. Porque o intuito é, a gente não consegue resolver polinômios de graus muito elevados se nós não aprendemos como fazer isso. E nós ainda não vimos o cálculo, o capítulo de polinômios. Né? É os 2 futuros capítulos nossos, polinômio complexos. Então, como é que a gente faz? A gente tenta reduzir isso sempre para Bhaskara, né? Sempre para segundo grau. Pensa em dois números que somado dá 3 e os mesmos dois multiplicados dá menos 4. Ora, esses números é menos 1 e 4. Né? Menos 1 mais 4 é 3. Menos 1 vezes 4 é menos 4. O menos 1 é um valor que não me importa, né? Não me interessa. Porque quando eu igualar isso a x ao quadrado, não tem raiz de menos 1. Lá em complexo tem, né? Raiz de menos 1 vai ser i, né? Mas agora não. E a resposta final vai ser pegar x ao quadrado igual a 4. Finalmente, x ao quadrado igual a menos 1 não é real, mas igual a 4 é real. E esses caras seriam menos 2 e 2. Seria o nosso conjunto verdade. Mais uma equação biquadrada, né? Que era para dar 4 resultados, que só resulta em 2. Tá certo? Só resulta em 2. Pessoal, alguma dúvida? Outra?
tranquilo até agora. Tranquilo, né? Aí sabia que aqui a gente só resolveu a equação em si, mas a pergunta mesmo a gente nem tinha resolvido. Por quê? Se liga aí. Como resultado para a equação, é verdade que o menos 2 e o 2 serve, né? Mas vamos voltar na pergunta. Qual é a área da placa que João precisa comprar? João comprará placas quadradas. Então, a área que João precisa comprar é o valor de x vezes x, que é a área do quadrado, não é não? Então, o único valor de x que ia me servir era 2. Só que, curiosamente, matematicamente, se eu pegar também menos 2 vezes menos 2, vai dar o mesmo resultado, que seria 4. Olha aqui a resposta. Porque é um quadrado. Isso, a área do quadrado que ele tinha que comprar, as placas tinham que ser de 4 metros. Por quê? 4 metros. Ele ia tirar, né, um quarto de cada canto desse, tirando não é nem metro, é centímetro, né? Tirando 1 centímetro quadrado todinho da área, que iria resultar em 3. Tá bom? Deu para vocês entenderem? Ou quer que a gente prove isso? Que esses 4 quadradinhos vai dar 1 centímetro quadrado. Senão a gente avança, viu? Acho que tá tranquilo. Tranquilo, né? Então, muito bem. Tá aí a resposta. Opa. Vamos, que a gente tá já terminando, viu? Terceira equação que se reduz à equação do segundo grau. Então, são chamadas de irracionais. O que são equações irracional? Edson, deixa eu me lembrar. Primeiro, o que é um número irracional? O que é um número irracional? É um número que não é racional, né? Lógico. Mas eu digo assim, números irracionais são números que não são inteiros, não são exatos, né? São números que, por exemplo, são decimais infinitos, não é assim? Por exemplo, quanto é o valor de π? Não tem quem chegue ao final, né? Quanto é o valor de Euler? Que é aquele númerozinho né? Enfim, quantas divisões, qual é o valor do número de ouro? São números irracionais, tá? Agora, equações irracionais são aquelas que vão apresentar incógnita agora num radical. Porque ela apresentando num radical, eu não sei quem ela vai ser, né? Se ela for 4, beleza, a raiz de 4 dá 2. Mas e se ela for 3? Eita, a raiz de 3 é uma raiz exata? Não. Ou seja, é um número irracional. Tá bom? Então, como é que é importante se analisar? Sempre que reduzirmos uma equação irracional, uma equação de segundo grau, temos que, de novo, perceber que as raízes encontradas após o processo, né, são as raízes da equação inicial. Nós temos que ver. Aqui, ó, faltou uma observação, né? Temos que ver se serve as raízes encontradas, né, após o processo para serem as raízes da equação inicial. Do jeito que a gente precisa validar na equação fracionária, para não zerar o denominador, do jeito que a gente precisa validar na equação biquadrada, né? Porque se for a negativa não vai ter resposta, né? A gente também precisa validar aqui, tá bom, pessoal? Então, olha um exemplo. Dentro do radicando tem alguma incógnita, alguma variável? Tem, né? O x, então isso é uma equação irracional. E aí, sendo bem sincero, todo mundo sabe como é que resolve isso aqui? Eu quero ver até o chat, vocês dizendo. Todo mundo sabe como resolve isso aí? Ninguém? Alguém? Não? Vocês não sabem como resolve isso ali? Se isso ali tivesse caindo aí nos simulados, nos testes do SAEP, então não estava resolvendo, galera? Samuel tá perguntando o que, né? Isso aqui, Samuel, ó. Sabe resolver uma equação como essa? Como é que resolve isso aqui, ó? Alguém? Sabe? Edson, Diga, Vinícius. então sabe o que eu ia fazer? Eu ia tentar elevar os dois membros ao quadrado para eliminar aquela raiz ali. Tá entendendo? Pronto, Aí isso é um depois eu procedimento ia mesmo. tentar transformar em uma equação de segundo grau para ver se eu conseguia fazer. Pronto. As equações irracionais, né, o primeiro passo é isso mesmo. É extrair a raiz, que ela se encontra geralmente em um dos membros, né? Edson, mas quando ela está nos dois membros? Também pode colocar o quadrado, melhor ainda, tá?
Então, fazendo como você diz, colocando os dois membros ao quadrado. Como é que fica? 2 que está fora da raiz, ó, 2 ao quadrado, 4. Esse cara todinho que estava debaixo da raiz, sai, né? Fica livre da raiz, porque a raiz, numa raiz quadrada, cancela com um quadrado lá de fora. Tá bom? Então fica x mais 5. Não esqueça de colocar um parênteses, porque se não colocar, dá a impressão que o 2 está multiplicando só o x. E na verdade não era. O 2 estava multiplicando uma raiz. E dentro da raiz só tinha um x? Não, tinha um x mais 5. Então bota um parênteses, viu? Lá do lado de fora, bota um parênteses, porque o 2 está sendo elevado não é ao 10 e ao x, tá? Quando o Vinícius disse aí, às vezes pode soar para a cabeça de algum aluno o seguinte: eita, então ele vai botar um 2 aqui, ele vai botar um 2 aqui, ele vai botar um 2 no x e um 2 no 10. Não, se fizer isso, erra. Tem que ser um 2 todinho no primeiro membro e um 2 todinho no segundo membro, tá bom? Então eu boto no segundo membro todinho um 2 só, para isso eu boto a expressão dentro de um parênteses. Ora, mas isso é a gente chama isso aqui de quê? Produto notável, né? Quadrado da diferença. É o primeiro ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, né? Mais o segundo ao quadrado. Fácil. Eu acho que nós não tivemos aula de produto notável. Tivemos nas aulas de SAIP? Se não, mas tem uma playlist. Tivemos, né? Acho que sim. Só que eu não lembro do produto da diferença, não. Eu acho que a gente só teve de fatoração para frente. Sei não. Mas eu tenho uma playlist de matemática básica no canal, vocês sabem, e lá tem produto notável. Inclusive, eu acho que produto notável é o vídeo que está em destaque quando entra no canal, viu? Então, 4 vezes x é 4x, 4 vezes 5 é 20. Eu vou passar esse termo todinho para lá de lá, para ficar uma equação de segundo grau simples, tá bom? Então, ó, passando todo mundo para o lado de lá, 4x vai somar com menos 20, vai ficar menos 24. O 20 vai subtrair do 100, vai ficar 80. De novo, vamos pensar em dois números que somado dá 24, pessoal, e os mesmos dois multiplicados dá 80. Ora, só podia ser 4 e 20, né? 4 mais 20 é 24, 4 vezes 20 é 80. Aí agora, o que é que a gente vai fazer? Esses dois resultados que nós encontramos, a gente precisa perceber se eles servem para ser as raízes da equação lá do início. Ah, então o senhor vai validar, né? Vamos verificar. Primeiro, quando x for 4. Então, vou botar um 4 aqui dentro. Vou botar um 4 aqui, ó, no lugar do x. Então, 2 vezes a raiz de 4 mais 5. Será que vai ser igual a 4 menos 10? Minha gente, 4 mais 5, 9. Raiz de 9, 3. 2 vezes 3, 6. Será que é igual a 4 menos 10? Veja, às vezes o aluno na pressa, 4 menos 10, 4 menos 10, é 6. Não é não, é menos 6. Então, 6 não é igual a menos 6. Falso. O x4 não me serve. Provavelmente só vai servir o 20. Tá bom? Vamos comprovar. Verificando com o 20. 2 vezes raiz de 20 mais 5. Será se é o mesmo que 20 menos 10? Ora, 20 mais 5, 25. Raiz de 25, 5. Vezes 2, 10. Isso é igual a 20 menos 10? É, verdade. Então, meu conjunto verdade, meu conjunto verdade é só o 20. Eu vou deixar aqui assinalado com a caneta de uma cor diferente para chamar a atenção de vocês, minha gente. Tá? Meu conjunto verdade é só o 20. Tudo bem? Não se esqueçam, equações redutíveis na equação de segundo grau não é só fazer a equação, achar a equação de segundo grau e acabou. Eu sempre, no final das contas, tenho que comparar com a equação primeira para ver qual das respostas satisfaz. Tá certo? Essa é a grande sacada. Vamos lá, a gente já está terminando, viu? Para quem está cansado aí já. Ó, sobre essa equação irracional, o que é correto afirmar? Olha como pode vir em questões. Que não possui raízes, que possui apenas uma raiz real, que possui duas raízes reais distintas. Por exemplo, na questão anterior, se aquela questão anterior fosse para você marcar agora, qual seria o item que a gente ia marcar? Isso mesmo, alguém que pensou aí. Letra B, né? Era? Possui apenas uma raiz real, que só foi o 20, né? Mas e nessa, como é que a gente faz? Primeiro passo, eleva os dois membros ao quadrado, né, Vinícius?
Aí, ó, cancela o 2 com a raiz, desenvolve esse produto notável no segundo passo. Então, ó, cancelou, desenvolveu esse produto notável, ó, fiz até como muita gente pode fazer. Vou levar tudo para um primeiro membro para dar uma equação. Só que o curioso é que essa daqui cancelou, ó, o x ao quadrado com o x ao quadrado. Então resultou numa equação só do primeiro grau. 2x igual a zero, então x é zero. Se eu já achei que x é zero, eu vou substituir para ver se satisfaz o resultado. Verificar se a solução é verdadeira. 0 ao quadrado mais 1. Será que a raiz disso é a mesma coisa que 0 menos 1? 0 ao quadrado é 0. Mais 1 é 1. Raiz de 1 é 1. Isso é diferente de menos 1, né? 0 menos 1 é menos 1. Tá bom? Então, se 1 é diferente de menos 1, como o valor de x encontrado não satisfaz a solução da equação irracional, então não há raízes reais. Ou seja, letra A seria a resposta. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida em relação a essa questão? Vamos para o nosso último assunto, nosso último ponto, né, que são 4. Já vimos equações fracionárias, equações biquadradas, equações irracionais. E quem lembra o último? Ah, ainda tem um exemplozinho, né? Eu só não vou deixar esse exemplo para vocês, porque vocês já vão ter o TD, né? Olha como é simples. Um número real é multiplicado por 5 e adicionado a 9. Lembra? Tipo aquelas pegadinhas. Extrai-se a raiz quadrada do resultado e obtém-se o mesmo número, diminuído de 1. Que número é esse? Muita gente tem dificuldade de pegar isso e transcrever para matemática. Sabia? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um teste aqui. Eu sei que vocês tiraram essa manhã para a gente mesmo, mas não vai demorar mais do que 5 minutos no que eu vou fazer com vocês agora. Eu posso escolher um de vocês para perguntar se consegue dizer aí, matematicamente, como é que se escreve isso? Ou querem ficar à vontade? Para não dizer assim, ó, só fulano e fulano participam. Pergunte aí. Pode perguntar? Pronto, aí se a pessoa não tiver o microfone funcionando, aí pode, sei lá, dizer aí no chat que não tá, tá bom? Por exemplo, é Juan, eu acho que Juan do terceiro B. Como é que escreve essa expressão aí, Juan, matematicamente? Juan tá aí? Pronto, agora vamos perguntar um do A, já que o Juan não está, não sei, né? Ou tá impossibilitado de falar, né? Amanda do terceiro A, se habilita? Eu acho que x vezes 5 mais 9, a raiz de x vezes 5 mais 9, igual a x menos 1. Perfeito. É isso mesmo. Vocês concordam com ela? Mas tem gente que não se Eu estou resolvendo aqui a equação. Pronto, tem gente que não se atentava ao fato de que a raiz é de tudo o primeiro membro, ou seja, 5x mais 9. Tá certo? Muito bem, Amanda. Então tá aí, ó. Primeiro passo, 5 vezes x mais 9. Aí vai extrair a raiz de tudo isso, né? Ó, igual a x menos 1. Coloca tudo isso ao quadrado, né? Ó, fica 5x mais 9 igual, ó, desenvolve isso aqui. X ao quadrado menos 2x mais 1. Passa todo mundo para o segundo membro. 5x com 2x chega aqui somando, vai dar 7x. 9 chega aqui subtraindo de 1, vai dar menos 8. Né? Pensa em dois números que somados dá 7. E os mesmos dois multiplicados dá menos 8. Esses números são 8 e menos 1. Né? Aí pronto, minha gente. Tá terminada a questão, não tem mais nada o que fazer. O que é que vocês acham? Tem que validar, Eu tenho né? que comprovar. Isso. Vou jogar os resultados ali, cada um para me ver Exatamente. qual que vai dar certo. Tenho que comprovar, né? Então, ó, vamos testar primeiro com 8. Eu acho que eu não coloquei aqui no slide. Então, 5 vezes 8, 40, mais 9, 49. Quanto é a raiz quadrada de 49? 7. Será que 7 é o resultado de 8 menos 1? Sim, né? Então, esse cara já serve. Agora vamos testar com menos 1. 5 vezes menos 1, menos 5. Menos 5 mais 9, 4. Quanto é a raiz quadrada de 4?
2. Será se 2 é o mesmo que menos 1 menos 1? Não, né? Menos 1 menos 1 dá menos 2. Então, o único valor que satisfaz, né, a nossa equação é 8. Tranquilão? Beleza? Agora sim, vamos para o último caso. Esse último caso aqui é muito conhecido já de vocês, né? A única diferença é que o resultado disso gera uma equação de segundo grau, tá bom? E a atenção maior que eu peço a vocês é em relação a isso aqui que eu escrevi, ó. É extremamente importante vocês observar a ideia de pós-ordenado, de que x, y é diferente de y, x, para quando for representar isso no plano cartesiano. Por que você está chamando a atenção para isso? Porque num sistema de equações, seja de primeiro ou seja de segundo grau, né, o resultado do sistema é sempre um par ordenado, né, x, y. Ele é quem vai satisfazer o resultado das duas equações. Mas e como é que resolve isso? Bom, existem três maneiras: adição, substituição ou comparação. Eu não estou nem falando do escalonamento que vocês aprenderam no segundo ano com matrizes, né, depois de matrizes. Tá? Estou mostrando só os exemplos mais triviais para se resolver. Exemplo: Pedro utilizou 500 metros de arame para contornar uma vez um terreno regular de 10.000 metros quadrados. Quais seriam as dimensões do terreno? Então, tá aí o terreno, mais ou menos. De um lado a gente vai chamar de x, o outro a gente vai chamar de y. Agora eu vou ter duas incógnitas, porque é um sistema de equações de duas incógnitas, né? Como é que a gente faz? Ele me dá medidas para perímetro e para área, né? 500 metros de arame para contornar uma só vez. É tipo aquela cerca que só tem um arame, né? Mas a gente sabe que na prática isso não acontece. A cerca deve ter 3, 4, 5 fios. Mas, para a gente não repetir isso várias vezes, vamos só cercar com um fio. E ele diz que o terreno tem 10.000 metros quadrados. Então aqui é a área. Então você se liga que eu vou fazer o seguinte: x mais y mais x, que essa medida é igual a essa, né? Mais y, isso vai dar 500 metros. Vai dar um bolo de arame de 500, né? E o produto de x vezes y é 10.000, né? Então, o primeiro passo é isso. O perímetro 2x mais 2y é 500 e a área x vezes y é 10.000. Pronto, está montado o sistema, né? Se eu quiser ainda simplificar aqui, eu posso dividir a de cima todo mundo por 2 para ficar mais fácil. Então, ia ficar x mais y igual a 250, né? Eu acho que até fiz isso. Ó, eu vou usar o método da substituição. Qual é o método da substituição? Eu isolo uma das variáveis, seja da de cima ou da de baixo, e substituo na outra equação, né? Então, eu fiz isso mesmo, ó. Peguei a primeira equação, dividi por 2 para ficar mais simples. Ficou x mais y igual a 250, tá? Isolei o x, o y passa por segundo membro subtraindo. Fica 250 menos y. Isso é a nossa primeira equação. Vou pegar a segunda equação, onde tiver x, vou substituir por isso. Tá bom? Deixa eu pegar uma ponta do laser que é melhor. Então fica 250 menos y vezes y igual a 10.000. Ora, multiplicando todo mundo por x, por y, perdão, vai dar 250y menos y ao quadrado igual a 10.000. Passo 10.000 para o primeiro membro, tá aqui uma equação de segundo grau. Ou seja, é um sistema de equações que resulta na equação de segundo grau. Tá bom? Eu encontro y' e y duas linhas, né? Mas aí já é a resposta? Não, ainda vou ter que substituir para encontrar também x' e x duas linhas. Tá certo? Então, resolvendo a equação, né? Os valores eram 50 e 200. Quem não consegue resolver por Girardi, sei lá, vai por Bhaskara. Y' era 50, y duas linhas 200, tá bom? Vou pegar agora a equação primeira, x igual a 250 menos y, e vou trocar por 50 e depois vou trocar por 200. Curiosamente, só inverter os resultados, né? Ó, 250 menos 50 dá 200 e 250 menos 200 dá 50. Isso implica dizer que eu vou ter dois pares ordenados como solução, né? Quando o x for 200, o y é 50. Mas quando o x for 50, o y é 200. Lembra da importância que eu falei? Olha o conjunto verdade. Esse par ordenado é igual a esse? Não é mesmo. São coisas diferentes. Tá bom? Isso implica dizer que ou esse terreno era assim, ó, com o eixo de y maior, ou ele poderia ser mais alongado e x ser maior que y. Tudo bem? Ok? Vamos lá, para a gente encerrar. Tá?
A soma dos quadrados de dois números positivos é igual a 41. E agora eu vou pedir a outra pessoa para ver se já sabe construir, tá? Eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou pontuando aí, ó. Amanda que acertou. Um ponto aí para Amanda. Valnei errou por pouca coisa, mas só pela disposição de ter respondido, eu vou atribuir o seu ponto, viu? E tem, eu acho que outra pessoa que tinha... Não, Vinícius faltou pouca coisa para acertar, mas eu vou dar o seu ponto, Vinícius. Não tem besteira não. Ok? Mais para frente, né? Os outros podem ter chance também de conseguir. Posso perguntar a outra pessoa aí? Quem conseguiria montar esse sistema? Né? Vamos lá. João Paulo. João Paulo está aí? Conseguiria montar para a gente esse sistema? Como é que se faz a transliteração dessas expressões? Muita gente já saiu, né? Agora uma pessoa lá do B. Rebeca. Nem vi se a Rebeca tá aí hoje. Não, né? Mais uma pessoa do B. Yuri. Yuri tá aí? Não? Tudo bem. Vou a mais um agora. Uma pessoa do A agora. Rayane. Ninguém, minha gente? Estão cansados, né? 1h30 já de aula. Se eu responder de novo, eu posso ganhar outro ponto? Não, Vinícius. Deixa ser fominha. Tá bom. Vou pedir agora outra pessoa. Vou pedir outra do A. Fernanda. Fernanda tá aí? Nem no chat. E agora a última pessoa do B. Quem era que disse que era Eva? Fala de novo, por favor. Na hora. A soma dos quadrados de dois números positivos é igual a 41. E a diferença entre o quadrado de um deles e 11 é igual ao outro número. Quais são esses números? Pronto, então agora eu vou deixar liberado. Quem se habilita então a resolver? X elevado a 2 mais Y elevado a 2 igual a 41. Aí na outra é x2 menos 11, ou x elevado a 2 menos 11 igual a y. Muito bem, Samuel, é isso mesmo, cara. Show de bola. Agora é só resolver isso. Primeiro, transliterar, né? A soma dos quadrados de dois números positivos é igual a 41. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 41. A diferença entre o quadrado de um deles e 11 é igual ao outro, né? Então, x ao quadrado menos 11 igual a y. Muito bem. Tá aí as duas equações, né? Beleza? Vou pegar essa equação de baixo e multiplicar por menos 1. Sabe por quê? Porque eu vou estar querendo agora resolver pelo método da adição. Eu vou querer cancelar o x ao quadrado de baixo com o x ao quadrado de cima, certo? Então, a equação de baixo todinha multiplicada por menos 1 ficou assim, né? Ó, menos x ao quadrado mais 11 igual a menos y. Tá bom? Pelo método da adição, cancelei esse x ao quadrado. Deixa eu até cancelar mesmo, para vocês verem, né? Ó. E deixa eu usar uma caneta azul aqui. Cancela esse cara com esse cara. Fica y ao quadrado mais 11 igual a 41 menos y, né? Passa todo mundo para o primeiro membro. Faz-se as devidas operações necessárias. No caso, seria só 11 menos 41. Dá menos 30. Então, pense em dois números que somados dá menos 1. Porque agora eu estou falando em menos 1, porque aqui está mais, né? E a fórmula de Girard aqui é um menos. E pense nos mesmos dois que multiplicado dá menos 30. Ah, então é menos 6 e 5.
Lembre, minha gente, quando aqui for positivo, o valor dos dois aqui, que é maior, tem que ser negativo. Por quê? Porque senão essa subtração não vai dar menos 1, né? Não vai dar negativo. Então, os dois números eu já sabia, que era 6 e 5, porque o produto deles dá 30, né? Ok? Ah, então mais 3 e 10 também dá 30. Mas 3 somado a 10 não vai dar nunca 1 ou menos 1, né? Para dar 1 ou menos 1 tem que ser dois números próximos. Ah, e o menos? Onde é que você sabe que vai para o 6 ou vai para o 5? Vai para o maior, porque eu sei que nessa subtração tem que dar menos 1, porque aqui está mais 1. Olha que curioso, tá bom? Agora é hora de perceber quem são esses números. Vamos validar quem são esses números. Sempre eu tenho que validar, né? Sempre. Então, estou pegando aqui a equação de cima, onde tem y, vou trocar por menos 6. X ao quadrado mais menos 6 ao quadrado igual a 41. Menos 6 ao quadrado é 36, né? 36 para o segundo membro, subtraindo, então 41 menos 36 é 5. E o 2 passando fica raiz de 5, né? Então, x é mais ou menos raiz de 5. Agora, quando y for 5, então fica x ao quadrado mais 5x ao quadrado igual a 41. Agora eu vou pegar a ponta do laser, que é melhor. Então, 5 ao quadrado, 25. Vai passar para o segundo membro, subtraindo. 41 menos 25, 16. E o 2 passa tirando a raiz de 16, mais ou menos 4. Agora é a hora de montar a nossa resposta. Um sistema de equações de segundo grau pode dar até 4, né? São parênteses como resposta, 4 pares ordenados? Sim, né? Pode. Seria 2 positivos, 2 negativos. Mais ou menos assim, né? Como a gente diz. Mas o que acontece? Lembre, quando x for 4, ou quando x for menos 4, o y sempre é 5. Quando x for mais raiz de 5 ou menos raiz de 5, o y sempre é menos 6. É assim que você tem que construir o coordenado. Então vamos lá. Quando x for 4 ou menos 4, pode olhar que o y sempre é 5, ó. Tá aqui, ó. E quando x for raiz de 5 ou menos raiz de 5, pode olhar que o y sempre é o mesmo. Quem? Menos 6. Tá certo, pessoal? Alguma dúvida? Tá terminado, então, o nosso conteúdo de hoje, né? A gente demorou um bocadinho, né? Porque vocês participaram também e tal, a gente foi dando um tempinho. Tá certo? Eu queria saber... Show. Queria saber aí se depois se Ednaelson, nem sei se ele tá aqui mais, tá, né? Se Ednaelson conseguiu fazer o registro aí da nossa foto, ou você, Vinícius, para me enviar, tá bom? Tentem realizar as questões do TD, façam como eu pedi lá no início, né? Até sexta-feira dê um jeito de me entregar, e aí a gente já vai saber quais as questões foram as difíceis, né? Agora é hora da gente conversar nos últimos minutos, mesmo que tendo só praticamente metade, né, do público de antes. Só sobrou o que sobra. Foi, né? Só sobrou o resto, foi? Foi, só os que vão passar. Ah, tá certo. Ei, pois me digam aí vocês, o que é que a gente já poderia iniciar depois desse assunto, né? A partir da nossa próxima segunda. Sugiram. Vamos para polinômios. Polinômios? É. Pronto, deixa eu esclarecer uma coisa, Vinícius. Polinômios nós já vamos ver em matemática normal. Depois de matemática financeira, já é polinômios ou complexo. É um dos dois. São os 2 capítulos que faltam, Sei. tá? Então, para a gente não se dedicar em ver polinômios nas aulas do SAEP, vamos nos deter aos assuntos mais simples que ficou para trás, ali entre primeiro ano, nono Tipo, ano, função. segundo. Pronto. Então, quero que vocês me digam o seguinte, a gente tem muita coisa de função para ver. Olha, Maria Clara pedindo função, né? Função é a cara do Enem, vocês sabem disso. Como também geometria. Sim. Então vamos fazer o seguinte, vamos começar... Geometria é muito bom. Pois é, e a geometria, ela é grande porque a geometria tem a espacial e a plana, né? Então, a gente poderia, eu não sei, se começar a função e até o Junta término com de trigonometria, aí fica... Tem cada questão, rapaz, é verdade. Que cai em militar, que é brabo, viu? E aí quando a gente terminar tudo que a gente der para ver de função, que mais ou menos a gente vai ver função aí num mês inteiro ou mais, tá bom? Por aí. A gente vai ver função desde o que é função, da função afim, linear, quadrática, muita coisa dessas vocês já viram, né? Na quadrática e tal. A exponencial e a logarítmica.
A gente só não vai ver as funções trigonométricas agora, porque para isso a gente tem que lembrar um pouquinho de trigonometria. Tá? Aí o que a gente faz? Passou aí um mês, eu acho que, vamos ver que setembro todinho, seja só função, ou até metade de outubro, aí eu inicio geometria, pode ser? Geometria plana, vamos começar pela base. Depois da geometria plana, talvez leve aí mais ou menos um mês também de geometria plana. Aí vem um mês aí de geometria espacial. E se der tempo a gente vê trigonometria. Porque tudo indica que pode ser mesmo em janeiro o Enem. Não é isso? Tá bom, pessoal? Beleza. Muito bem. Então eu quero agradecer aí a atenção. Depois os meninos me enviam aí no privado, tá? As fotos. Um abraço a todos e boa semana. Valeu.